graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre sua vida. Amém? Vamos colocar em pé. Um novo dia, uma nova manhã. A presença do Senhor está conosco desde a hora que você se levantou. A graça, a misericórdia, o amor dele se renova a cada manhã sobre nós. Amém? Coloque-se diante do Senhor nessa hora, você e o Senhor. Entrega a Ele o teu coração, a tua vida, tuas angústias, tua aflição, porque Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia. Senhor Deus, Tu que és poderoso, Tu que reinas e vive para sempre, Pai. Tu estás entronizado acima dos céus, acima de anjos, potestades, poderes, Tu estás entronizado, Pai. Entronizado em nossas vidas, nesta igreja, nesta cidade, Pai, neste país. Nós entronizamos o Senhor nesta hora, Pai amado. Declaramos que o Senhor é Rei, soberano, e não há ninguém como Tu, Senhor. Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que possamos pedir ou pensar, Deus amado, segundo o Seu poder que opera em nós. Mas nós buscamos ao Senhor porque o Senhor é a nossa salvação. O Senhor é o Cordeiro Santo que se entregou na cruz para que hoje pudéssemos estar aqui, Deus, ter livre acesso ao Pai. O Teu sacrifício não foi em vão, Senhor. Queremos Te honrar e Te agradecer, Pai, pelo Teu Filho entregue na cruz por nós, Senhor. Nessa manhã, Senhor, toma nossos corações, nossas vidas. Se há alguma aflição em nossa alma, algum clamor, algum gemido, Pai, algum pedido, toma nas Tuas mãos, porque o Senhor é poderoso. O Senhor é o nosso pastor, a quem nada nos tem faltado. Dia a dia o Senhor tem dado graça, provisão para aquilo que precisamos, Senhor. Nós queremos entronizar o Senhor nessa hora, Pai. E que possamos abrir os nossos olhos, porque o inimigo lança muitas mentiras, Pai. Mas o Senhor nos resgatou do mundo, do pecado, nos redimiu, para que possamos ser filhos e filhas do Senhor Deus. Servos e servas do Senhor, representantes do reino da luz, embaixadores de Cristo nessa terra, Pai. Que nosso viver, Deus amado, dia a dia, possa ser o reflexo do reino do Senhor em nossas vidas, neste mundo. Aonde pisar a planta dos nossos pés, a Tua manifestação da Tua glória acontecerá através das nossas vidas, das nossas palavras. Em nome de Jesus, nós queremos nos entronizar o Senhor nas nossas vidas e declarar que o Senhor é Rei. E que nós somos Teus filhos e Tuas filhas, Pai, nessa manhã, Pai. Toda mentira do diabo cai por terra, que cada um aqui é escolhido do Senhor, escolhida do Senhor, cada um tem um valor precioso para o Senhor, Pai. Nessa manhã queremos entronizar o Senhor, Pai. Vem estar conosco nessa manhã, Pai. Vem estar conosco nessa manhã, Senhor. Toma o Teu lugar em nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Senhor Jesus, toma o Teu lugar, um trono de louvor. Preparamos para Ti
Jesus, toma o teu lugar, Senhor. Que seja a declaração do teu coração nessa manhã. Toma o teu lugar.
Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão, e eu viverei tudo que tens pra mim. Da tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão, e eu viverei tudo que tens pra mim. A tua mesa se a tua voz ouvir e obedecer. O deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão, e eu viverei tudo que tens pra mim. Da tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir
Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Como é bom ter um ministro de louvor alinhado com a aula. Né? Ele está ministrando desde a oração dele, exatamente a aula que nós vamos ter hoje, né? Glória a Deus. Podeis assentar, irmãos. Aleluia. Como é bom acordar, adorar o Senhor, né? Fala a verdade, é bom demais, né? Eu falo que depois que nós encontramos os altares do Senhor, não tem outro lugar melhor. Na presença do Senhor. E estar em família, família manancial, é muito bom. É muito bom. Meus irmãos, hoje nós vamos ter a segunda aula do livro de Efésios, né? Os jovens e os adolescentes vão subir com a tia Rô e o tio André, vão ter aula junto lá em cima. As crianças vão sair com a tia Sandra Zanin, né? E os demais ficarão aqui comigo. Amém, meus irmãos? E sem mais delongas, né, nós já vamos projetar ali Efésios. Semana passada nós demos a introdução do livro de Efésios. É um livro onde trabalha a igreja, é uma carta que, ela não foi escrita para tratar nenhum problema de uma igreja específica, mas foi uma carta para nos posicionar. Foi uma carta escrita para nos alertar para a nossa posição no reino de Deus. Então foi uma carta muito abençoadora para a igreja, né? Para mim, para você que formamos a igreja, que fazemos parte da igreja. É uma carta que nos lembra quem nós somos, né? E eu gostava quando meus filhos olhavam para mim e falavam, pai, né? Eles me chamavam de pai, lembrava que eu era o pai deles, né? Falava, opa, eu sou o pai deles, né? Então, assim, de vez em quando a gente precisa lembrar quem nós somos, sabia? Teve um momento na minha vida aí que eu me perdi de mim mesmo. Como é ruim isso, né? A gente perder, e aí como o Espírito Santo foi trabalhando de mim e me restaurou quem eu era, e a gente lembrar quem nós somos. Eu sou abençoado, eu sou servo do Deus vivo, eu sou o Jefferson, pai de 4 filhos, um empresário. Então, é legal de lembrar, né? Então, quem nós somos? Você é um abençoado. Olha para quem está aí do seu lado e fala, você é um abençoado. Olha para ele e fala assim, servo do Deus vivo. Lembra quem ele é. Nós somos servos do Deus vivo. Olha que lindo isso, a gente precisa lembrar disso. Que a vida a gente vai se envolvendo em tantas personas, né, que nós desenvolvemos, né? Personas são as atividades que nós desenvolvemos, né? Nós temos a persona de filho, de irmão, de primo, de trabalhador, de pai, de irmão, de servo de Deus. Então, essa persona de servo de Deus, a gente precisa lembrar, né? Não só aos domingos, mas rotineiramente, né? Assim, diariamente, né? Assim, é o nosso status. Então, o livro de Efésios tem essa bênção aí, né? Não sei se todos têm, se trouxeram, né? Eu gostaria de ler, eu vou pedir para a nossa oradora aqui, antes da gente entrar na aula, eu estou tentando imitar a Evelyn, tem uma historinha, eu vou chegar lá igual a Evelyn, viu? Oh, meu Deus do céu, tem uma história aqui que a gente vai ler, então, hoje, a respeito de lembrar quem nós somos. O mundo, lembra disso, o mundo quer que você se perca de quem você é. Ele quer trabalhar, pode ver, ele trabalha a identidade das pessoas, né? Ele deturpa a identidade das pessoas, mas o Senhor, Ele restaura em nós a nossa identidade, tá bom? Olha que legal essa historinha, lê para nós, irmã. João era um jovem que trabalhava em um escritório em uma grande cidade. Ele tentava agradar a todos no trabalho para subir de cargo rápido. Um dia, seu chefe pediu para ele assinar um documento falso que enganaria os clientes. O dilema de João. João sabia que mentir era errado. Ele orou a Deus em silêncio. Ele lembrou de sua fé em Cristo Jesus. Ele lembrou que sua fé em Cristo Jesus vinha antes do seu emprego. A escolha é difícil. Ele decidiu não assinar o papel. A conversa. Ele falou a verdade para o chefe com respeito. O preço. O chefe ficou com muita raiva. A posição em Cristo. O chefe ameaçou mandar João embora. João sentiu medo, mas confiou em Deus. Ele lembrou da Bíblia.
que diz para sermos luz no mundo. Ele escolheu ficar do lado da verdade, mesmo perdendo vantagens. Ele perdeu a chance de subir de cargo naquele mês. Ele sofreu chacota de alguns colegas. Ele manteve sua paz e sua consciência limpas diante de Deus. A virada. Meses depois, a fraude da empresa foi descoberta pela polícia. O chefe que pediu a assinatura foi demitido e processado. Os donos da empresa viram que João foi o único que não participou do esquema ilegal. João ganhou o respeito de todos. Ele não apenas manteve o emprego, como recebeu um cargo de liderança com base na sua honestidade. Tomar posição em Cristo custou caro por um momento, mas trouxe honra e paz duradouras. Aleluia, aleluia. Vamos orar para a gente começar a aula, meus irmãos. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui prontos para ouvir o Senhor, Pai. Nos ensina. Nós sabemos que há um mover do Teu Espírito nesse lugar, Pai. Nós sabemos que é o Espírito Santo que move, que convence, que ensina, que exorta, que faz a nossa caminhada a alcançar o alvo. E nós estamos pedindo agora, Espírito Santo, conduza todas as coisas. Nós estamos aqui apresentando um coração pronto a aprender, um coração pronto como terra fértil mesmo, para que a Tua palavra venha e dê fruto. E essa semente que vai ser lançada no nosso coração, que ela prospere em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos. Uma historinha interessante, né? Às vezes se posicionar não é fácil, né? Tem um preço a ser pago, a gente tomar posição, mas às vezes não, né? É muito necessário nós nos posicionarmos corretamente diante da vida. Toda que fica fora de lugar não é legal, né? Em casa, por exemplo, as coisas fora de lugar, você nunca sabe onde está, né? Eu gosto de guardar certinho as coisas no lugar, porque eu pego até no escuro. Não é verdade? Não é gostoso isso? Então, as coisas no seu devido lugar é a melhor coisa do mundo. Porque, assim, além de deixar o ambiente abençoado, te abençoa também na hora que você precisa. E a gente, às vezes, bagunça um pouco essa questão de posição, né, da que a gente tem que tomar, porque às vezes custa caro, às vezes a gente omite. A omissão também é pecado, viu, irmãos? A gente omitir, não é legal a gente omitir aquilo que a gente sabe, o que deveria. Você não faz aquilo que você sabia que você deveria fazer. Isso não é bom, né? Então a gente precisa aprender a se posicionar. Pode ver assim, quando um marido não toma posição e a mulher toma a frente lá, danifica o lar, não é legal. O filho, quando o filho, ele que comanda a casa, está no lugar errado, tá ou não está? Não é filho que manda em casa, não é verdade? E tem pais que ficam tão sujeitos, eles perdem a posição deles de pai para agradar os filhos, que eles não saem da posição de pai, de mãe, e o filho que comanda, tudo gira em torno do... Está no lugar errado, está no lugar errado. Aí ele cresce com aquela ideia e vai tendo dificuldade. Então, a aula de hoje vai falar sobre posição. Né? Eu vim com um relógio aqui que ele é automático, né? Eu gosto de olhar nele porque uma vez uma pecinha dessa daqui saiu do lugar, parou todo o relógio parou de funcionar. Então, como é importante, uma pecinha desse tamanho, Val, era tiquinha assim, eu levei lá no seu Martinez, ali na 7 de setembro, aliás, na Cossi Júnior, ele pôs aquela pecinha, um tiquinho assim, que ele voltou no lugar, o relógio voltou a funcionar, aleluia. E essa carta de Efésios, ela nos coloca de volta no nosso lugar, para que a nossa vida espiritual volte a funcionar conforme ela foi projetada. Porque a nossa vida ela foi projetada antes da fundação do mundo. A Bíblia, que nós vamos ler daqui a pouquinho aqui em Efésios 1, fala isso. Antes mesmo que o mundo começasse a existir, Deus já planejou a nossa vida, já predestinou, Ele já fez com um propósito, e como é importante nós tomarmos o lugar que nós somos planejados. Não é verdade? Nós somos planejados para estar num devido lugar. Eu quero estar. Eu sempre falo para Deus, Deus me coloca exatamente onde o Senhor me planejou. Porque se eu estiver ali, eu vou funcionar como um relógio. Vou estar no lugar certo. E que você também, através desse estudo, tenha esse desejo no coração de, no mundo espiritual, no reino de Deus, estar no lugar certo.
porque estando no lugar certo, tomando a posição certa, você vai ver como você vai ser abençoado e como você vai abençoar quem está ao seu redor. É muito importante esse tema, tá bom, meus irmãos? Vamos andar um pouquinho aqui, ó. Então, a aula passada nós terminamos aqui, ó, a unidade da Trindade no plano da igreja. Então, nós vimos que a unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na execução da igreja. A igreja é um plano da Trindade. A Trindade planejou a igreja só foi revelada a partir de Jesus, ela esteve oculta, né? Mas a partir de Jesus ela foi revelada, porque Deus quer ainda, né? Ele quer o envolvimento dos seus filhos na obra dele, e ele quer nos usar para a expansão desse reino. Por isso que a igreja é tão importante, e você faz parte dessa igreja. Eu fico meio surpreso quando algumas pessoas falam assim, eu não gosto muito de me envolver, eu gosto assim, ó, de entrar e sair, ninguém nem me vê, porque é muita confusão. Meu irmão, onde tem seres humanos, vai ter mesmo uns atritos, não tem jeito. Mas se você tiver a visão correta do que é a igreja, que é corpo de Cristo, que você, aqui, através dessas diferenças, você também é abençoado, você cresce, se desenvolve, você aprende, né? Então você teria uma outra visão, né? A pessoa não quer se envolver, mas ela quer as bênçãos da igreja. Ela não quer pôr a mão, mas ela quer os resultados. Me surpreende isso. Né? E não é assim que funciona, desculpa te falar. Se você tem essa visão, você está com a visão errada. Né? Meu irmão, o corpo ele é abençoado, ele é regado pelo sangue que corre pelo corpo todo, pela unidade, pela junção de todos os órgãos. Né? Um órgão, quando para de funcionar, além de ele atrapalhar todo o resto, ele ainda começa a necrosar. É ou não é verdade? Né? Então, o corpo de Cristo, ele foi feito, o projeto de Deus, do projeto da Trindade, do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo, é que o corpo ande em unidade. Esse lance de dizer, não quero me envolver, eu vou sentar lá atrás, na hora que o pastor dá a bênção, eu já estou no carro. Meu irmão, está errado, vamos mudar a partir desse estudo a nossa visão em nome de Jesus, tá? A Trindade, próximo Mike, opera a unidade para executar o plano de Deus. O Pai planeja, o Filho executa e o Espírito Santo aplica. Para deixar bem claro a união do povo de Deus, o Paulo, que é o autor dessa carta, ele utiliza 3 figuras para a igreja. Essas 3 figuras é bem interessante. De um corpo, né? Aqui nessa carta ele chama a igreja de corpo. Né? E é legal, eu acho que realmente a melhor ilustração de igreja é corpo, porque o corpo não tem como uma parte do corpo sobreviver fora do corpo, né? As partes, os membros, cada detalhe do corpo só sobrevive estando no corpo, estando junto no corpo. A parte vai necrosar, vai morrer, vai feder, não vai ter vida, não é verdade? Então, ele usa o exemplo de um corpo, sendo que Jesus é o cabeça. Olha que coisa linda, né? De um edifício, é o outro exemplo maravilhoso, de um edifício, que aqui nessa carta também ele chama a igreja como um edifício. O edifício, para ele ficar de pé, ele precisa ter fundamentos, um bom fundamento. Então, ele também mostra que antes do edifício ser levantado, antes da igreja ser levantada, ela precisa ter fundamento. E nós, como igreja, nós precisamos estar fundamentados nos alicerces do Evangelho, que é Jesus Cristo, o firme fundamento da igreja. E Jesus é a pedra principal dessa igreja. Nós somos as pequenas pedras que formam toda a parede do edifício, mas Jesus é a pedra fundamental do edifício, né? Que coisa linda, né? E também de uma casa. Eu acho interessante isso daqui, olha. De uma casa. Você sabe que, vendo isso daqui, desculpa agora, eu divago, tá? Minha cabeça ela é muito criativa. Eu fiquei pensando assim, né? Que quando a Bíblia fala que não foi nós que escolhemos ele, mas ele que nos escolheu. É isso que a Bíblia fala? Vocês concordam com isso ou não? Eu concordo, a Bíblia falou, eu acredito. E se você pensar bem, no noivado antigo, lá do padrão, era o homem que escolhia mesmo, né? A sua parceira, não era a parceira que escolhia, né? Então, você sabe que no dia que Jesus se apresentou para nós e nós o aceitamos, nós ficamos noivos de Jesus. Olha eu viajando na cabeça aqui, né? Desculpa, né? Por que eu fiquei pensando nisso na hora que eu estava vendo aqui de uma casa, e Jesus como marido, né? Por que eu pensei isso? Porque eu pensei,
Porque a Bíblia fala que ele vai voltar e vai ser um casamento, né? Como um noivo ele volta, né? Para o casamento do Cordeiro, e a igreja é a sua noiva, né? Então, olha que papel que nós temos. Então, é a ilustração de apresentar a igreja como a casa, onde Jesus é o marido, o cabeça, o que lidera, o que comanda, é maravilhoso. E quando a gente associa a volta de Jesus, que ele vai voltar para a união com a sua igreja, a igreja noiva e ele o esposo, né, mostra que nesse período que nós estamos aqui, nós estamos aliançados. Né? E a noiva tem um papel especial na vida do noivo. Então, nós temos que tomar essa postura. E uma noiva, ela se comporta como? Até o casamento? Com dignidade, honrando o seu noivo. Não é assim ou não? Todo o comportamento... Porque se você vê uma noiva na gandaia aí, você fala, nossa, coitada do noivo, né? Você não pensa isso? Você vê uma pessoa que está noiva de alguém, está com uma aliança no dedo, separada, aí você vê ela aí com uma vida meia... né, muito dada na vida, você fala, coitado do noivo. Não é verdade? Você vai sentir dó do noivo. Agora, a noiva que tem um comportamento, fala, olha, esse noivo é abençoado, viu? A noiva dele honra ele. Eles não casaram ainda, mas ela se comporta, tem um comportamento honrando o noivo. É o papel da igreja. A igreja está noiva de Jesus. E nós temos que ter um comportamento, uma posição, uma postura que não venha envergonhar o nosso noivo, que é Jesus. Olha que lindo, né? Tem uma ilustração maravilhosa. A ideia é conscientizar, a ideia da carta de Efésios é conscientizar que cada cristão, fala aí para quem está do seu lado, está falando com você. Agora, passa um pouco de vergonha, e comigo também. Tá? É cada cristão. A gente, na igreja, a gente generaliza muito e joga muitas coisas para os pastores, né? A pastora Anida, ela que é a pastora presidente, é tudo para ela, né? Deixa ela... Não, aqui a carta de Efésios, ela é maravilhosa, porque ela não está falando de liderança, ela não está falando do coletivo, ela está falando que cada cristão tem que fazer a sua parte para que todo o corpo funcione de forma adequada. Meus irmãos, é cada um de nós. O corpo, agora nós vamos pegar lá o exemplo que ele fala aqui de corpo. Não tem como o rim ficar sentado lá e deixar só o coração trabalhar. Vai dar problema no corpo. Vai ou não vai dar problema? No corpo humano é a melhor simbologia da igreja. Porque não tem um órgão que possa parar que não vai dar problema. Não tem. Todos os órgãos precisam estar ali comprometidos para o bem-estar do corpo. Então, aqui, a ideia dessa carta é conscientizar cada um de nós que somos cristãos, que fomos chamados, tivemos um encontro com Cristo, que entendemos o sacrifício da cruz e tivemos um novo nascimento. Você faz parte, você tem compromisso para que o corpo tenha um desenvolvimento adequado e abençoado. É esse o trabalho. Então, ninguém fica de fora. Então, é uma carta que envolve toda a igreja individualmente, tá bom? Para que o coletivo seja abençoado. Às vezes você para e fala assim, mas eu não vou, não vai dar nada. Quem sou eu no meio desse monte de gente? Você faz parte do corpo. Eu não sei se você é unha, não sei se você é fígado, esôfago, baço, sei lá eu, né? Mas você é necessário. Pensa que você não faz falta? Você faz falta. Você que está com a visão errada de você. Você acha que Deus colocou alguma coisa que não precisava ser colocada no corpo? Tudo que Deus colocou no corpo humano é super necessário. Eu perdi o meu tímpano aos 6 anos de idade. Até hoje eu sofro. E agora, depois de velho, estou sofrendo mais ainda. As pessoas falam uma coisa lá na loja, eu entendo outra. Ai, meu pai. Estou dando um trabalho para os meus clientes que vocês não imaginam. Eu vou conversar, eu tenho que fazer assim, ó. O tímpano fez a maior falta na minha vida. Eu tinha só 6 anos quando eu perdi ele. E ele marcou a minha história, eu estou com 59, a vida inteira. Esse tímpano que é uma membrana, né? A Gi que trabalha nessa área, né? É uma membrana tão pequenininha. E ela fez a maior falta. Talvez ele pensasse, ele tem do outro lado, né? Não vai fazer falta quando ele caiu fora da minha vida. Mas eu quero te falar, o meu tímpano tão pequenininho, até hoje faz muita falta.
Tá bom, meu irmão? Então, você pode até se achar pequeno no reino de Deus, mas se você parar, você vai fazer falta. Amém? Continuando, cada pessoa tem de demonstrar o amor de Cristo, a paciência, a humildade e bondade, usando os seus dons para edificar a igreja, ou seja, para edificar o corpo. Cada um, eu, por exemplo, eu uso o meu dom no louvor, eu canto. Só que não, né? No banheiro, né? Gente, o meu dom é receber na porta. Nossa, tem gente que recebe como ninguém na porta, não é verdade? Tem gente que faz diferenciado. Tem gente que passa um pano, que é o dom dela, ela vem aqui, ela deixa a igreja mais bonita, né? E a Marina teve um sonho essa noite, que no final do sonho, apareceu uma pessoa e falou assim, olha, ninguém viu, mas Deus manda te dizer que Ele viu. Eu não vejo aqui o meu baço funcionando, você vê aí? Eu nem sinto o meu baço, aliás, eu não sei nem onde o baço fica. Chegando em casa, vou pegar lá o corpo humano para descobrir onde ele fica, né? Mas ele está lá trabalhando, eu posso não ver, mas ele está me abençoando. Ele está me abençoando. Tem tendões aqui que ligam minha cabeça com o meu pé, ele está aqui, ó, na maior lereia aqui, nessa hora para me manter aqui de pé. Eu não estou vendo, mas ele está abençoando o meu corpo a ficar aqui de pé. Você está entendendo ou não? Então, meu irmão, cada um de nós temos um papel, é para você, assim, do jeitinho que você está, no papel que Deus te colocou, exerça o amor de Cristo, tenha paciência com as pessoas, tenha humildade e bondade no corpo, use os seus dons para edificar e abençoar as pessoas que fazem parte desse corpo. Amém, meu irmão? Então, é isso que a carta de Efésios ensina. Maridos, olha aqui, outro compromisso que a gente tem que ter na nossa casa. Marido e esposas, pais e filhos, servos e servas, patrão ou empregado, né? Às vezes a gente pensa assim, não, é só lá na igreja, só lá na minha casa. No seu serviço também, você precisa, ali, embora você está no seu serviço, você faz parte de um corpo. Não pensa que você só está no corpo na hora que a gente chega aqui. É que o corpo, na hora que a gente vai embora, murcha. Às vezes a gente tem essa impressão, né? O corpo, manancial de Sião, na hora que a gente vai embora, cada um para sua casa, murcha. Não. O corpo continua existindo porque ele é espiritual. O corpo é espiritual. E na hora que você está lá no seu trabalho, você está fazendo parte desse corpo. O seu comportamento precisa continuar sendo abençoado. Tem que continuar sendo em casa também, marido e mulher. Precisa um com o outro, honrar um ao outro. Todos têm uma tarefa no corpo de Cristo e devem exercê-la bem. Às vezes a gente arruma cada encrenca lá em casa, né? A gente arruma cada confusão. Lembra que você faz parte do corpo e nós precisamos tomar decisões sábias. Quando eu passei por uma dificuldade familiar, eu tive que tomar uma decisão sábia. E glória a Deus que o Espírito Santo me ajudou a tomar a decisão sábia. Eu falei, eu tenho 4 filhos, eu não posso abrir mão deles, que eles são meus filhos para sempre. E eu tomei uma decisão, todos os dias eu vou passar na casa dos meus filhos, porque se eu manter a distância, vai esfriar o nosso relacionamento, e vai nos distanciar, e eu não posso abrir mão disso. Eu falei, Jesus, o Senhor me ajuda. Todos os dias eu saía do serviço, parava na porta da casa dos meus filhos, saía os 4, eu beijava os 4. Segunda decisão que eu tomei, todos os dias eu vou ligar para orar antes deles dormirem. Todos os dias eu ligava para eles, chamava um por um e orava um por um. Por quê? Eu tenho um compromisso com a minha família. Às vezes a gente se machuca, se decepciona e a gente vai abrindo mão. Mas a minha família, embora os precalços da vida, eu preciso continuar dando testemunho, porque eu faço parte de um corpo. E eu preciso continuar honrando o meu noivo. Um dia eu vou me encontrar com ele. E eu preciso que o corpo no qual eu faço parte continue sadio, continue tendo, eu não posso fazer coisas por conta das minhas emoções e ferir o corpo do qual eu faço parte. Você entende como é muita responsabilidade que nós temos ao sermos inseridos no corpo? Aqui tem um pequeno tendão no meu dedinho aqui do pé, eu quebrei ele quando eu caí de moto lá. Caí com a moto parada. No Rio não, gente. Já teve acidente de moto? Não, com a moto parada. Fiquei 55 dias com o pé engessado. E tem um tendão muito pequenininho. E ele, até hoje, ele ainda dá umas repuxadinhas aqui. Ó. Você entende? Então, assim, qualquer órgão do corpo, ele é importante, meu irmão.
Então, assim, a sua casa, o seu relacionamento com a esposa, com o marido, com os filhos, com o seu patrão, com o seu funcionário, tudo você está refletindo e você precisa fazer da melhor forma possível. A Bíblia fala que é para você fazer como se estivesse fazendo para o Senhor. Por que a Bíblia nos recomenda isso? Porque nós estamos dando testemunho. Ah, mas a pessoa é tão chata. Gente, ela vai prestar conta da chatice dela. Eu vou prestar conta do que o Marcelo cantou aqui, da minha obediência à palavra de Deus. É isso que eu vou prestar conta. E a Bíblia fala para eu ser luz aonde eu for, para eu ser bênção aonde eu for, para eu honrar o meu noivo aonde eu for. Você está entendendo? Então, embora a pessoa lá é difícil, eu vou continuar sendo quem eu sou. Eu sou mais que abençoador e abençoado. Amém, meu irmão? Então, aqui nos chama a responsabilidade. O estudo que nós vamos ter hoje vai ser, do começo eu já falei, né, que vai ser a nossa posição, então nós vamos trabalhar bastante a nossa posição, para que a gente não abra mão da nossa posição. A nossa igreja está fazendo 25 anos agora, esse mês de setembro, é renovação de votos, né, tem festa no céu, tem festa na terra, são 5 anos que a gente está servindo ao Senhor, e nós vamos estar renovando mesmo, lembrando que a igreja Manancial de Sião, os membros que formam essa igreja, elas têm uma posição no reino de Deus. Certo? Então, que alguém estava fora da posição, aproveita as bodas de prata da igreja aí, esse estudo, e volta para a sua posição, para que o relógio continue funcionando. E depois nós vamos trabalhar a aplicação de toda essa posição e a armadura de Deus. Tá? O tema de hoje, a posição que muda tudo. Então, precisa começar. Vamos começar então a mudar a nossa posição? Então, a posição que muda tudo. Então, se tinha alguém fora da posição, hoje vai tomar a posição correta em nome de Jesus. Nós vamos voltar para o nosso lugar no reino de Deus, no corpo de Deus. Amém? Então, nós vamos começar a ler aí. Abra, por favor, a sua Bíblia em Efésios. Nós estamos estudando o livro de Efésios, só faltava eu mandar abrir em Gálatas, né? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Efésios 1. Eu acho legal que assim fica tão evidente que Paulo está trabalhando a posição, que ele também está restaurando a posição dele de apóstolo. Olha como ele se apresenta nessa carta. Ele pega e coloca aqui, ó, Paulo, apóstolo. Ele está se posicionando. Você concorda comigo ou não está? Na hora que ele está escrevendo ali, ele está falando, porque o apóstolo, ele tinha autoridade. O apóstolo, naquele período lá, ele era aquela pessoa que tinha autoridade para trazer para o grupo qual ele fazia parte toda a orientação. Então, ele também aqui, ele está se posicionando, ele está falando aqui, olha, quem está escrevendo essa carta é Paulo, apóstolo. Então, ele está tomando a postura daquele que vai passar uma orientação para a igreja. Então, é muito lindo isso, a gente vê que aqui ele também, assim como ele vai nos chamar a tomar a posição correta, ele também se posiciona como quem ele é. Eu fui ungido pastor em 2020, 19 de setembro de 2020. E no começo, quando as pessoas me chamavam de pastor, eu ficava um pouco incomodado. Falava, não, porque a gente tem uma ideia tão distorcida, né? Até o dia que o Espírito Santo puxou minha orelha. Falou, não, as pessoas têm que te chamar de pastor para você saber, lembrar quem você é e a responsabilidade que você carrega. É por isso, Jesus, é por isso, não pensa que é porque é bonito chamar de pastor, não. Quando alguém fala para mim, quando a Gi me escreve Gé, ai, é tão gostoso, é o Gé. Mas na hora que ela escreve assim, pastor, verdade, no meu consciente, aqui no meu pensamento, aciona uma responsabilidade de exemplo, de modelo, de vigiar, de dar bom testemunho, que dá um temor em mim, Gi. Você está entendendo? Não, tem gente que acha que é para trazer vaidade, não é. Traz responsabilidade. Né? Então, quando Paulo chama para ele, ele fala, olha, apóstolo, ele não está falando, olha, sou o apóstolo, não é nisso. Ele está chamando para ele a responsabilidade do papel que ele está exercendo ali naquele momento. Eu não posso falar nada de errado, porque eu estou falando da parte de Deus, eu vim trazer uma mensagem do Pai para a igreja. Então, ele está se posicionando, mas essa posição traz junto uma responsabilidade. E você, quando você fala lá, você, que religião é a sua? Eu sou cristão. Na hora que você fala que eu sou cristão, você está falando, eu sou pequeno Cristo, separado, noivo, estou esperando o meu noivo voltar, estou com uma aliança no dedo e eu preciso me comportar direito. Na hora que você entra no seu serviço e você fala lá, olha, eu sou cristão, que bênção, todo mundo vai começar a te observar.
Você falou que você é cristão, você acionou uma responsabilidade. Então, se você é cristão, viva como um cristão, meu irmão. Começa a dar o testemunho de um cristão, né? Onde quer que a Gi quer falar, por favor. Então, a gente precisa lembrar disso. Que bom que a gente assume a posição. Mas assumir posição traz junto o quê? Responsabilidade. É maravilhoso. Quando um deputado erra, e ele é de qualquer religião, a notícia pode até acontecer, mas quando um deputado, um vereador ou alguma liderança cristã, evangélico, errou, o massacre é muito maior. E o nosso filho estuda numa escola cristã. E uma vez eu fui questionar por que sobre comida, né? Que ele era pequenininho, tinha que levar comida, e a coordenadora falou assim: se as escolas são fiscalizadas, todas são, mas a escola que se denomina cristã, ela é 2, 3 vezes mais fiscalizada. Então, como que a gente é visado, e quando a gente fala que a gente é uma carta viva, é porque as pessoas leem mesmo a gente, o tempo todo. Obrigado, Gi. Arrê, alá, arrê. Eu amo essas participações que enriquecem muito a aula. Aleluia. Paz, queridos. Desculpa, eu estou aqui lá na cozinha também ajudando um pouquinho. Agora eu estou ali fazendo um relatório. Então, eu estou ouvindo o pastor e estou ali meditando. No IFC do mês passado, a pastora... Não, a outra. A Vera. Foi do mês passado ou do outro? A Luciana? Não, mas acho que foi a Vera no do retrasado. Ela fez um comentário lá na cozinha e eu estava escutando ela conversando com algumas pessoas ali. E ela disse assim, o problema não é às vezes, a gente errar, porque nós estamos numa construção ainda. Mas é o tamanho de quem, não é? É o tamanho de quem errou. E que, às vezes, faz do burburinho. É que eu estou vendo a gente falar que, às vezes, de um deputado. É porque, assim, ele é um deputado. Espera-se mais dele. Espera-se mais dele. Né? É isso que a gente, ainda ela falou que ela estava tratando, acho que do corpo de Cristo mesmo. E ela falou isso. Falou, o problema não é isso, é o tamanho de quem. Né? Então, e aí quando eu fiz o IFC, nós tivemos assim que foi muito bacana também, a divisão do corpo, né? Então, o pastor que deu, que acho que foi é de Deus, e ele falou assim que ele trouxe uma historinha assim, de que o corpo dormiu, e quando ele dormiu, ele esqueceu que no dia anterior ele precisava usar óculos. E ele não queria usar óculos, porque pesava no nariz, né? Então, assim, aí se levantou, então, assim, todos os seus membros, né, as pernas, né, então, tudo tem que trabalhar naquele momento de levantar. Aí levantou, precisava usar o óculos, não usou, porque o nariz reclamou que não queria, aquele negócio em cima dele, né? E o nariz foi o que mais bombou no corpo. Não, porque agora você que tem que usar o óculos, só que fica no meu nariz, fica em cima de mim, eu não quero, vai doer o meu nariz. E aí, então, o corpo se levantou sem o óculos, por quê? Foi um pedido do nariz. Então, vai imaginando isso na sua cabeça. Quantas partes são importantes para você, né? E dentro do corpo de Cristo também. E aí, o corpo se levantou sem o óculos que precisava, porque o nariz estava reclamando. E aí, ele saiu andando, ele bateu o pé já reclamou também para ele, porque ele não estava enxergando. E aí ele andou mais um pouco e ele caiu, e adivinha quem que se estabacou? O nariz. O nariz. Né? Então, assim, às vezes a gente precisa de uma orientação,
que foi o quê? O médico que falou que precisava usar o nariz, que precisava usar o óculos, e o óculos vai no nariz. E muitas vezes nós precisamos de uma orientação pastoral, nós precisamos estar, né, no centro da vontade de Deus. Para quê? Para que a gente não venha se estabacar, vamos dizer assim, e quebrar o nosso nariz. Porque todo mundo, todos nós fazemos parte deste corpo, e este corpo é importante para nós, cada partinha de nós. Então, cada partinha de nós aqui, neste lugar, é importante. Eu estou hoje ali fazendo o relatório, a Sandra, deixa os seus 2 aqui comigo, eu estou com um. Olha lá. Então, assim, ela realmente está sendo o meu apoio. Se eu não tivesse, eu não podia estar o quê? Apoiando a Vera, que estou apoiando na cozinha. É muito lindo, Né? essa ilustração. Então, assim, vamos Obrigado pensar mesmo. nessa ilustração, muito importante, para que a gente não possa se estabacar. Aleluia. Deus abençoe. Amém. Olha lá, a Lirceia quer falar, viu, o Ricardo, por favor. Você vê, olha, o nariz não estava precisando de óculos, né? Mas, não é verdade? Ele precisava colaborar para o corpo. Se ele pensar individualmente, o nariz não precisava, era o olho que precisava, né? Mas se ele tiver uma visão de corpo, ele colabora para que o olho possa enxergar. Eu queria falar que acho que o pessoal sabe que eu tenho 2 irmãs, né? E uma delas, eu e a Bárbara, tem falado bastante de Jesus para ela. E ela, cada vez que a gente falava, ela falava assim: mas você sabe, eu recebi um cheque sem fundo de um pastor. Então, isso está vindo muito tempo, o tempo que eu trabalhava com ela. E até hoje ela fala. Agora ela melhorou bastante, mas a gente tem pego ela bastante em casa quando ela vai, principalmente a Bárbara, né? Mas ela sempre lembra disso daí. Você vê Isso que daí. coisa. Meus irmãos, nós demos um título para nós, somos cristãos, então traz muita responsabilidade ser cristão. Por favor. Orelha para pôr óculos. Olha lá. Tá vendo? A orelha também colabora, não é só o nariz, não. É uma força-tarefa para que tudo dê certo, né? A orelha com o nariz para que o olho possa enxergar. Você vê como eu preciso de você e você precisa de mim? Nós precisamos uns dos outros para que o corpo possa andar sadio, né? Aleluia. Então, posição que muda tudo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos. Olha que legal, como ele está querendo chamar a nossa posição. Ele poderia ter falado aos irmãos, aos amigos. Não, ele mudou ali, ele usou um termo para aquela igreja de Éfeso. Aos santos. O que significa santos mesmo? Quem que ele sabe aí? Fala para mim. Separado. Lembrando, olha lá, ele falando, ó, vamos lembrar quem você é. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, chamado por Deus aos santos. Não muda tudo? Está falando para você, você é santo, separado. Chama aí quem está do seu lado, ô santo, ô santo, ô santo. Eu vim do catolicismo, né? E tinha um padre lá, que era muito legal, o padre Fábio. Eu fui coroinha dele. Ele tinha, eu acho que aquela doença que dorme, sabe? Como que chama aquilo lá? Você tem? Ele estava rezando a missa, de repente ele abria a mão e ele dormia. A gente tinha que ir lá e cutucar ele. Aí ele acordava. E ele chamava todo mundo de santo. Ele chegava, ô santo, ô santo. E ele ia muito almoçar na casa da minha avó. E a gente amava quando ele ia, porque ele saía chamando todo mundo de santo, né? E aqui Paulo está nos chamando de santo, não desse jeito, mas nos chamando à responsabilidade. Lembra que você é separado. Viu? Ele está falando, é uma carta séria. Né? Embora ele agradou, amassou aqui, né, nos carinhou, chamando a gente de santo, mas ser santo dentro do reino de Deus tem um significado, tem uma responsabilidade. Ser santo, a Bíblia fala que o santo é aquele que Deus separou, ou seja, nos lembra que nós pertencemos ao reino das trevas, ao império das trevas, e o Senhor nos trouxe, nos separou para o seu reino da luz. Está nos trazendo aí uma informação muito profunda. Então, você veja, e a gente não vai andar muito hoje na carta de
de Efésios, a gente vai ler o 1, 2 e o 3 no máximo, que vai falar sobre a posição que muda tudo. Então, quando ele te chama de santo, não muda a história? Se eu chegar para o senhor pastor Fernando e falar, ô meu amigo Fernando, né, é legal, meu amigo, né? Agora se eu chegar lá e olha, meu amigo santo, dá uma responsabilidade, né? Você lembra, uau, ser santo nos dias de hoje é um desafio, se manter separado é um desafio. O mundo quer engolir a gente é tentado todos os dias, a gente é situações que quer tirar a gente do prumo, né? Então, se manter santo, separado, é um grande desafio. Por favor, pastor. Obrigado. A paz do Senhor. Nós olhamos para a situação de Efésios, então começa a perceber o seguinte, que ele está falando para separados, para santos. Então, nós não podemos perder esse foco. E isso até é interessante na minha vida. Porque toda vez que eu saio de casa, o meu freio de mão lá em casa diz para mim o seguinte: você percebeu o respeito, né? Porque ela está lá e eu estou aqui e estou chamando de freio, tá certo? Então, a vida é assim. Então, nós precisamos ter esse despertar. Porque quando ela fala para mim, na hora que eu estou saindo, não esqueça quem você é justamente essa posição. Porque do momento em que nós recebemos, vamos falar de Deus, o posicionamento de pastor, é o mesmo que cada um aceita Jesus e sai, vamos falar assim, com todo respeito a Ele. Isso precisa ser feito. Não é o respeito a mim, pastor, é o respeito a nós, pastores, é o respeito ao Senhor, que nos, vamos falar assim, credenciou para essa situação. E se Ele credenciou a mim, credenciou a todos nós. Todos nós somos pequenos Cristo, como já foi dito aqui hoje. Então, imagina essa luz que está caminhando ali fora. Às vezes não importa nem o que está acontecendo, porque quando a gente chega em determinados lugares, pode perceber que o aspecto muda. E a gente, vamos falar assim, eu vou dizer agora como pescador, que eu não sou um tremendo pescador, eu pesco, sabe, e gosto de comer o peixinho. Mas aconteceu várias vezes, de nós chegarmos num determinado ponto de pesca, e tem vários barcos, e vários, eu quero dizer, mais de 10 barcos. E a gente se posiciona no meio deles. Enquanto ninguém está vendo, vamos falar assim, ou sabendo daquele que chegou ali, vamos falar assim, fica uma situação até estranha, porque o linguajar é um linguajar meio chulo, é um linguajar bem baixo. Então, um fala uma coisa, outro fala outra. De repente, o cidadão pega um peixe, um do barco fala assim, pegou, pastor! Mudou tudo. Vocês podem não acreditar, mas é verdade. Muda tudo. A linguagem de todo mundo, nossa, vira um filtro. Existe uma preocupação, sabe? Isso é interessante. Essa é a nossa identidade, irmão. Essa é a situação. Trazer luz nas trevas. Que nós precisamos ter essa visão. Aleluia. Sabe, de saber quem é nós nessa história. Então, cada um de nós tem essa responsabilidade. Aleluia. Que Jesus desperta no nosso coração essa responsabilidade. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Que bênção, né? A gente lembrar quem nós somos. Somos santos. Aos santos que vivem em Éfeso e fiéis. Olha aqui. Outro aqui, ele cutucando aqui, ó. E fiéis em Cristo Jesus. Quem que é Cristo Jesus? O nosso noivo. Que vem buscar. E ele está falando o quê? E os fiéis. Olha para quem está do seu lado aí. Fala, você é fiel a Cristo. Fiel a Cristo. Olha que bênção. Nos lembrar quem nós somos santos, separados, somos noivos de Cristo, por isso nós permanecemos fiéis a Ele, até que Ele venha, até o nosso encontro nos ares, oh glórias, até que o Espírito Santo, como o Pai que leva a noiva, nos entregue para Jesus falar, está aqui, a sua noiva, aleluia, esses somos nós. Olha só a introdução de Efésios, como ela é poderosa.
como essa introdução de Efésios, o primeiro capítulo, tipo, já nos posiciona, muda tudo. Para de levar a sua vida cristã na brincadeira. Para de levar a sua vida cristã como que se fosse assim, a gente leva muitas coisas assim, né? Tem gente que tem filho e não cria, não educa, deixa a vida levar ele, transfere para a escola, não é verdade? E tem gente que faz isso consigo mesmo, e vai, estou indo, você vai em alguma igreja? Vou, sabe, muda essa história hoje em nome de Jesus. Você faz parte de um corpo, você é santo, você é separado, você é fiel, você foi escolhido, predestinado a ser luz nessa terra. Para de levar sua vida cristã na flauta. É um privilégio que Deus planejou, antes de Ele fazer o mundo, Ele já planejou essa posição que Ele nos concedeu. Eu me sinto privilegiado, cada vez que eu acordo eu falo, Deus, eu estou tendo a oportunidade de mais uma vez testemunhar do Teu nome. É um privilégio. Ele não precisava disso, mas Ele te escolheu para ser luz. Ele te escolheu para ser testemunha dEle. Para, como o Marcelo falou, para ser embaixador dEle nessa terra. E ser embaixador é muito maravilhoso ser embaixador, representante de um reino. Né? Então, começa a entender quem você é, a posição que Deus te concedeu. E começa a se alegrar com isso, vibra com isso. Quando você lembra quem você é, meu irmão, quando eu lembro que eu sou um pequeno Cristo, que privilégio é esse? Eu olho para as minhas limitações e falo, Jesus, eu não merecia estar nem na calçada da tua igreja, o Senhor me colocou aqui para dar aula. Muitas vezes é que eu chego e falo, Senhor, eu não podia estar lá nem na calçada, e o Senhor me pôs para dentro. Olha isso, que posição que Deus nos deu, sabe? Esses somos nós, fiéis a Cristo. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai. Ele está lembrando o que aqui para nós? Nosso Pai. Que você é o quê? Você é o quê? Se Deus é Pai, o que você é? Filho. Então Paulo já lembrou que o povo era santo. Lembrou que o povo era fiel. Certo? E ele está lembrando agora que ele é filho. Agora fala para quem está do seu lado aí, você é filho. Para de se comportar como criatura. Você é filho. Meu irmão, ser filho de Deus é um privilégio. As pessoas falam, todo mundo é filho de Deus. Não é. Todo mundo é criação de Deus. Todo mundo é criação de Deus. Isso é verdade. Mas filho não é. Ser filho de Deus, nesse mundo corrompido, meu irmão, falo, Jesus, como que o Senhor viu em mim? Que o Senhor me trouxe para a tua família, me adotou, pôs lá o seu sobrenome em mim. Né? E eu passei a ter direito de tudo que um filho do Senhor passou a ter. Você já parou para pensar nisso? Que privilégio que é ser filho de Deus? Meu irmão, eu amo ser filho do meu pai também, do Lima. O Lima é um barato. E você sabe que o senhor estava falando nisso? Meu pai, todas as vezes que eu saía de casa, ele tinha, não só eu, meus irmãos, ele vinha, nos abraçava, até hoje ele beija a gente, ele sempre fala assim, até hoje ele fala, nunca esqueça quem você é. Lembra que você tem família, e lembra que você tem um Deus. A vida inteira, meu pai. A gente ia sair, principalmente na adolescência, né, que a gente fica mais maluquinho, né? Meu pai chamava a gente e falava, não se esqueça quem você é. Lembra que você tem família e você tem um Deus. A vida inteira. Né? Então, como é bom fazer parte de uma família, né? Ter um sobrenome, ter um pai. Então, aqui Paulo está nos lembrando que nós somos filhos. E agora eu vou andar aqui. A posição que muda tudo, a saudação e a bênção espiritual, a introdução de Paulo e a declaração de que fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Agora eu quero perguntar aqui, quem quer ser abençoado aqui? Levanta a mão. É meio óbvio, você também quer, né, Rafa? Ah, pelo amor de Deus. Né? Todo mundo quer ser abençoado.
Só que a gente tem aí, aqui Paulo também vai começar a corrigir, né, a bênção que nós vamos tratar aqui agora. E eu espero conseguir que a gente tenha ainda mais. Tudo bem eu terminar a aula 1h da tarde? Tem algum problema? Não, né? Mas vamos lá, a gente vai conseguir caminhar mais um pouco. Primeiro, então você leu aí esse versículo, né? Então, esse versículo é o 3. Vamos lá ler o 3, só para eu poder dar sequência. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então vamos lá, primeira pergunta. Pode ir para o próximo, Mike. Qual é o tempo verbal? Ele vai nos abençoar ou ele já nos abençoou? Então, meu irmão, nós já estamos abençoados. Deus, ele já conquistou para nós. Jesus já conquistou a nossa bênção. Nós já somos um povo abençoado. Né? Para de se comportar como aquele que ainda não recebeu a bênção. Se Deus me abençoou. Não, Deus já nos abençoou. Com toda a sorte de bênção. Com toda a sorte de bênção, né? Quando você entende que você é santo, separado, fiel, é filho, você já foi abençoado. O que mais você quer? Você já está lá inserido na família de Deus, você já foi abençoado. Então, o tempo verbal já é um fato. Essa bênção, ele já está falando de algo que já aconteceu. Jesus, ao finalizar a obra redentora na cruz, ele disse, está consumado. Certo, Lê? Então, ali já é um fato. A nossa bênção já é um fato. Ela já é verdade. Então, vira para quem tem do seu lado e fala, você é abençoado. Você não vai ser abençoado, você já é. Tudo bem? Então, correções aí para a gente fazer no nosso comportamento. Eu já sou abençoado. E não abra mão mais disso. Todos os dias você vai falar, eu já sou abençoado. Eu entro na minha loja já declarando, eu já sou abençoado. Deus abençoe, eu já sou abençoado. Eu estou entrando com o Senhor aqui e eu sei que o Senhor já tem tudo aqui preparado para o dia de hoje. Né? E o Senhor é assim que vai caminhar. Então, o tempo verbal já é um fato. Segundo, a natureza da bênção. Nós, no mundo materialista, a gente não poderia pensar muito diferente. Eu não culpo vocês, nem me culpo. Porque nós vivemos no mundo materialista, que a gente associa a bênção a bens desse mundo. Né? Nossa, aquela pessoa tão abençoada, né? Ele vai tão bem, a casa dele é boa, ele come bem, ele se veste bem. Olha que bênção, porque é uma bênção mesmo, né? A gente tem esses resultados materiais desse mundo. É legal, quem que não quer isso? Ele tem um bom carro, ele tem um bom emprego, né? Uma boa saúde, são bênçãos, né? É legal. Mas aqui a gente vai fazer uma correção. Qual é a natureza da bênção que nós já fomos abençoados? Aqui Jesus não está prometendo bênçãos de riqueza, Jesus não está prometendo bênçãos de saúde, bênçãos de bens materiais, tá? Aqui a natureza, a bênção aqui é material ou espiritual que Jesus está falando? É espiritual. E vai fazer todo sentido, porque Deus não faz obra incompleta, tá? A gente, ao concluir essa aula aqui, pelo menos essa eu vou concluir, tá? Ao concluir essa aula aqui, a gente vai entender que faz todo sentido. A bênção aqui que está falando nesse versículo é bênção espiritual, mas vamos ver, próximo. A bênção material refere-se a coisas físicas e passageiras desse mundo, como dinheiro, saúde do corpo, casa e comida, que é muito bom e a gente também deseja isso sim. Não vamos mentir, né? Não é porque nós estamos aqui que a gente gosta disso sim. Mas isso chama-se bênçãos materiais, e não é sobre essa bênção que está falando. Bênçãos espirituais são dadas por Deus na alma e na fé, como a salvação, o perdão de pecados, a paz interior e a presença do Espírito Santo, que duram para sempre. Aleluia. Está falando de bênção espiritual. A natureza. As materiais são visíveis e físicas. As espirituais são invisíveis e da alma, você não vê. Já as bênçãos materiais você vê. A duração. As bênçãos materiais, elas acabam com o fim dessa vida. Né? Por maior que seja o caixão, não consegue levar tudo que tinha. É ou não é verdade? Aliás,
Eu já contei aqui para vocês, a minha mãe faleceu, né? Que Deus a tenha no bom lugar, sinto muita falta dela, mas ela não deixou nada. Vocês acreditam nisso? Eu ganhei um celularzinho velho dela e uma mala linda, marrom. Minhas irmãs dividiram as roupas que coube nelas. E se eu posso falar a verdade, eu falo, graças a Deus, não teve briga, nossos irmãos estão tudo unidos ainda. Porque se ela deixar alguma coisa, é uma confusão, é na verdade, né? Meus irmãos, as bênçãos material fica tudo aí, né? Então, essa é a duração da bênção material. As espirituais não têm fim, elas são eternas, aleluia. Então, vamos lá, a segurança. As materiais podem ser roubadas ou destruídas. As espirituais, ninguém pode tirar de você, aleluia. Meu irmão, eu sou abençoado. Eu amo quando as pessoas falam, nossa, como você é abençoado? Eu falo, eu sou isso, ninguém pode me roubar. Pode me roubar sapato, pode me roubar, mas o que Deus me fez e me deu, a paz que Ele me dá, a alegria que Ele me dá, a salvação que Ele me deu, ninguém pode roubar. Tem até uma música, ninguém pode roubar. Quer que eu canto? Não, tá bom. Continuando. Nossa, vocês estão cruéis, hein? O valor, as materiais suprem necessidades do corpo, que é bom. Eu tive que ir ao médico, fiz um convênio chamado Uniclan, na esquina da Gerson França com a Duque, se eu não me engano. Você paga baratinho, tem desconto nas consultas. Fui lá, mas tem preço, né? As materiais têm custo e elas servem para suprir as necessidades do corpo. Já as espirituais suprem as necessidades de Deus e dão vida eterna. E aí não tem preço, você não compra bênção. Aquele tempo da indulgência acabou, viu, queridos? Era mentira, viu? Não tem como você comprar uma bênção. Né, homem, vê aí, né? 5 bênçãos, não tem como comprar. Ricardo, por favor. Pastor, sobre a bênção, às vezes acontecem algumas coisas nas nossas vidas e muitas pessoas chegam e falam assim, nossa, mas você tem sorte. Quando acontece isso pessoalmente comigo, eu falo, não tenho sorte, sou abençoado. Então nós temos que declarar que nós somos abençoados. Muitas vezes as pessoas têm sorte, falam, é verdade, eu tenho sorte, sou sortudo. Não, eu sou abençoado. Exatamente, tem sorte aí não. Tem a provisão de Deus, o Senhor fazendo a parte dele, né? Então, a posição que muda tudo. Vamos lá. Então, a nossa bênção é espiritual, tá bom? Mas não que a gente já vai desvendar isso. A material também é boa, mas a bênção que está falando aqui é espiritual. Em que lugar que nós somos abençoados? Nos lugares celestiais. Então, aqui Paulo está falando, sai da esfera desse mundo. Nós somos muito presos nesse mundo, nas coisas desse mundo. Nós somos, porque a gente vive nesse mundo, mas ele está falando de que nós, filhos de Deus, nós somos elevados a uma vida espiritual. O nosso espírito renasceu. E nós precisamos, se você tem o Espírito, ande no Espírito. A gente precisa andar no Espírito. Ele está falando, essas bênçãos, os lugares dela, é nas regiões celestiais, no mundo espiritual que está essa bênção. E é de lá que nós vamos alcançar essas bênçãos. Lugares celestiais ou regiões celestiais é uma expressão bíblica usada principalmente na Epístola de Efésios para descrever a dimensão espiritual onde Deus manifesta a sua glória. Cristo reina e os crentes possuem união espiritual com Jesus. Tudo aqui da igreja, que acontece é no reino celestial, no mundo espiritual, que acaba refletindo a nossa vida material, mas o mover de Deus é no Espírito. Que nem, eu não sei se vocês perceberam, mas a presença do Espírito Santo hoje aqui está tremenda. Desde a hora que eu ajoelhei ali para orar, eu comecei a sentir o Espírito Santo visitando a igreja, e eu lembrei, na hora que eu estava ali na intercessão, eu falei, Espírito Santo, a igreja é comandada pelo Senhor, né? E Ele visitando esse lugar. É espiritual o negócio, você entende? Acaba refletindo no material, mas a percepção é no Espírito. Aleluia. A posição que muda tudo. Onde ou em quem que acontece tudo isso?
em Cristo. Então nós precisamos ter uma vida em Cristo. Vocês já ouviram aquela expressão? Aqueles que estão em Cristo Jesus, o maligno não toca. Oh, glória! É o nosso lugar de segurança. As bênçãos estão lá no mundo espiritual, e a pessoa que nós precisamos permanecer é em Cristo. Por isso que aqui está falando, Paulo está falando as bênçãos espirituais, nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, né? Então, se você quer ter essas bênçãos espirituais, não dá para você sair fora de Cristo. Eu falo que Cristo é como se fosse um guarda-chuva. Você ficar ali debaixo desse guarda-chuva, é ali que vai gerar todas as bênçãos. Permanecer em Jesus, permanecer em Jesus. Não saia da pessoa de Jesus, permaneça em Cristo, que é ali que está a fonte de todas as bênçãos. Permanecer em Cristo. Estar em Cristo é uma união espiritual profunda entre a pessoa, ou seja, eu e você, e a pessoa de Jesus Cristo. Significa ter uma nova identidade baseada na graça, viver uma vida transformada e receber o perdão e a salvação por meio da fé. Essa expressão mostra que a vida do crente está ligada a Jesus para sempre. Aleluia! É o nosso lugar. Resultado dessa unidade com Cristo, todas essas riquezas serão acessadas e desfrutadas somente por estarmos unidos com Cristo Jesus. Olha que maravilha, o nosso lugar, é a posição que muda tudo. Qual que é a nossa posição? Em Cristo Jesus. Nos comportando como santos, fiéis e filhos. Aleluia, olha que bênção. Agora aqui, pode ir para o próximo, isso. A ordem correta das coisas. Quem quer bênção material aqui? Todos nós. Quem quer bênção espirituais? Todos nós. Só que vamos pela ordem. A ordem é espírito primeiro. A gente busca as coisas erradas, né? Buscar as coisas do alto e não as coisas daqui. Busca a bênção espiritual primeiro e as materiais vão ser consequência. Então, nós somos mesmo abençoados também no material. Deus tem nos suprido, Deus tem nos socorrido, Deus tem nos dado saúde, Deus tem feito maravilhas, na nossa vida material também. Mas a ordem não é material primeiro. Tem gente que começa a buscar a Deus só por bênçãos materiais. Aí ela alcança aquela bênção material, o que acontece com ela? Pronto, ela se saciou e ela vai embora, porque ela não precisa mais de Jesus. Você já teve algum amigo assim que você convidou para vir na igreja, que estava passando alguma necessidade material, e ela começou a vir, ela teve essa necessidade suprida e depois ela desapareceu? Porque ela buscou o que? A bênção material. Fala aí. Está todo mundo falando, eu também quero falar agora. É que eu tenho um negócio anotado aqui no meu celular, que vem, né, de encontro com isso que você está falando sobre coisas materiais. Alexandre o Grande, quem conhece a história sabe que ele foi o grande conquistador, né, acho que um dos maiores conquistadores. E eu estava lendo um livro uma vez e anotei isso no meu celular. Quando ele morreu, ele estava para morrer, ele determinou o seguinte, aí ele morreu e foi feito isso. O caixão dele foi transportado por médicos na época, para mostrar que os médicos não têm poder de cura perante a morte. Durante o cortejo lá do enterro dele, eles foram espalhando os tesouros conquistados por ele, porque ele quis que as pessoas pudessem ver que os bens materiais conquistados aqui permanecem aqui. E o caixão dele foi feito com as duas mãos dele balançando para fora, para que as pessoas vejam que de mãos vazias viemos e de mãos vazias vamos embora. Provavelmente ele quis chamar a atenção sobre isso, né? Que por mais que ele tenha conquistado todos os bens materiais, ele não ia levar nada disso. Talvez, não sei se ele estava falando alguma coisa de espiritual, né, que ele precisava ter conquistado ali, né, algo muito profundo no final. Coisas espirituais, que é o que talvez ele fosse levar, né? Apesar de tudo que ele conquistou. Tudo fica aqui, né? Oh, meu Deus do céu, não tem jeito de pôr nada. Uma mulher, o marido falou assim, eu quero que você coloque tudo que eu tenho no caixão. Não quero deixar nada para vocês. Ela falou, tá bom, querido, vou fazer sim.
E aí ela contou para o irmão dela. E aí o irmão dela fez sepultaram lá dela. Falou assim, escuta, você não fez o que seu marido pediu? Ela falou, eu fiz um cheque no valor. Pronto, resolvido, ele levou o cheque no valor. Ela não deixou de honrar ele, né? Saca o cheque no céu. A ordem, bênçãos espirituais e depois as materiais. Quem lembra do Sermão da Montanha aqui? Né? Aqui vai nos remeter, por isso que eu falei para vocês que ia fazer todo sentido, tá? As nossas bênçãos são espirituais. E por consequência, as materiais vêm, né? Lá no Sermão da Montanha, Paulo estava alinhado com a palavra. Ele sabia lá, foi ensinado por Jesus. Né? E o grande ensinamento de Jesus, um dia nós ainda vamos estudar aqui o Sermão da Montanha. Eu ia fazer uma pregação, mas é muita coisa, não dá na pregação. É melhor a gente fazer uma escola bíblica, né? Que daí a gente pode ter várias aulas sobre o Sermão da Montanha. Jesus ensina ali toda a base do cristianismo, né? Dos ensinos de Jesus, está no Sermão da Montanha. Abra lá 6,33. E a aula eu vou encerrar aqui hoje, tá bom? Eu não vou conseguir chegar na aula 2, mas depois a gente dá continuidade. O Sermão da Montanha, Mateus 6,33. Quem que pode ler para mim? Mateus 6,33, e nós vamos almoçar depois. Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Agora não faz mais sentido, depois dessa aula, esse versículo de Mateus 6,33? As nossas bênçãos são espirituais. Busca o reino de Deus, busca as coisas espirituais, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. As suas necessidades materiais, o trabalho, o suprimento, a roupa, o carro. A Hélida gostaria de falar lá, Ricardo. Meu irmão, eu vou finalizar, eu amei esse fechamento com o Sermão da Montanha. Busque em primeiro lugar o reino dos céus, porque é lá que está a nossa bênção. Não saia de lá, não saia de lá da posição que Paulo está nos colocando nessa manhã. Não abra mão dessa posição de santo, separado, abençoado, fiel e de filho. Amém, meu irmão? Fala, Hélida. Em Gálatas 6:8, diz assim, se plantar no terreno da natureza humana, desse terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. Aleluia, é isso. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Pastor Fernando, vem nos dar a bênção. À noite teremos o culto da família. Vai ser uma grande bênção. Venham, traga alguém para ouvir a palavra, né? Em nome de Jesus. E hoje eu vou comer macarronada com maionese e carne assada. Ganhei uma travessa de maionese ontem. Nossa, desculpa, eu postei lá, você viu, né? Não vou dividir a nada, comer sozinho. Glória a Deus. Ele foi abençoado, tá vendo? Ele buscou primeiro o reino de Deus e as demais coisas foram acrescentadas, tá aí. Mas a palavra também diz, tudo que ganha, reparte com os seus irmãos, tá certo? Que de graça veio, de graça precisa ser dado. Glória a Deus. Oh, Pai querido. Senhor Deus, graças te damos, Senhor, por essa aula espetacular, gostosa, saborosa, como a maionese do pastor. Mas acredito, Senhor, que Tu é que está presente nesse negócio, Pai. E quando Tu entras, Senhor, tudo modifica, tudo fica de forma diferente. Sabemos que Tu és, Senhor, o sabor da nossa vida. Por Ti, Senhor, agradecemos por esse momento e nos dê um domingo maravilhoso na Tua presença, Pai. Pois sabemos que tudo que vem de Ti é bom. Amém? Glória a Deus. Que o grande amor de Deus Pai e que a graça redentora do Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre todos nós e sobre aqueles que ainda não entenderam que precisam vir para a escola dominical. Amém? Se Deus é por nós,
Se Deus é por nós, vencendo vem. Põe o coração, GC, vencendo vem. E o nosso dia vai ser arrepiante de bênção, pode ter certeza.